Primeiro Crônicas, capítulo 7. E quanto aos filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai e Bizão e Semuel, chefes das casas de seus pais, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E o filho de Uzi, Israías. E os filhos de Israías foram Mical, Obadia, Joel e Isias. Todos estes 5 chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer, e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Ire, 5 chefes das casas dos pais, homens valentes que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses foram filhos de Bequer e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Ai, Zahar. Todos esses filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200 que saíam no exército da peleja. E Supim e Upim, filhos de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Egune, e Gezer, e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade concebeu, porém a sua concubina Assíria concebeu a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofeade. E Zelofeade teve filhas, e Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, e ela chamou o nome dele Pérez, e o nome de seu irmão, pois Seres, e foram seus filhos Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto a sua irmã Amolequete, teve a Is-Od, a Abiezer e a Maalá. E foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Lique e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Elada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e o seu filho Sutela, e Ezer, e Elade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, ela concebeu e teve um filho, e ele chamou o seu nome Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-horon, a baixa e alta, como também a Uzem Seerá. E foi seu filho Refa, e Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição, até Gaza
e os lugares da sua jurisdição. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-seã e os lugares da sua jurisdição. Taanac e os lugares da sua jurisdição. Megido e os lugares da sua jurisdição. Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azer foram Ina, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Éber e Malquiel. Esse foi o pai de Birzavite. E Éber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suã, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Pazac, Ebimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai, Roga, Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão, Elém, Zofa e Ina, e Celes e Amal. E os filhos de Zofa, Suá e Arnefer, e Sual, Beri e Inra, Bezer, Od, Samá, Silsa, Itrã e Beera. E os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. E os filhos de Ula, Ará e Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes, e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. Capítulo 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve esses filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. E esses foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Manaate, e Naamã, e Aías, e Gera. Este os transportou e gerou a Uzá e a Aiude e Saaraim. Depois de os enviar na terra de Moabe, gerou filhos de Uzim e Baara, suas mulheres. E de Ode, sua mulher, gerou a Jobabe, a Zíbia, a Mesa, a Malcã, a Jeús, a Saquias e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e a Eupaal. E foram os filhos de Eupaal, Eber, Mizã, Semed. Este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeça dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate, Aiô, Sazac, Jerimote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Foram filhos de Berias, Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Elupaal, Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. E Ispa, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias e Ifdeias e Penuel, filhos de Sazac, e Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Esses foram cabeças dos pais segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abdom, depois Zur, e Quis, Baal, e Nadab, e Gedor, Aiô, Zequer, e Miclote gerou a Simeia. E também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatãs, e Malquissua, e Abinadab, e Esbaal. E os filhos de Jonatas foram Meribe-Baal,
E Meribe Baal gerou a Mica, e os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa, e Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel, e teve Azel 6 filhos, e esses foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram os filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, homens e heróis, valentes e flecheiros destros. E tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos esses foram dos filhos de Benjamim. Capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém: Utai, filho de Amiúde, filho de Onre, filho de Inri, filho de Bani, filho de Pérez, filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua, e Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram chefes dos pais, nas casas de seus pais, e dos sacerdotes Jedaías, e Jeoi, Aribe, e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760, homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Bacar, Eres, Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Jedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmão, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Esses foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério. E eram guardas das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor e guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para serem guardas das portas foram 212, e foram estes segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles e seus filhos à porta da casa do Senhor, na casa da tenda, junto os guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos que estavam nas suas aldeias deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham o encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus, e de noite ficavam ao redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham
o encargo de abri-la cada manhã, e alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam, porque deles havia alguns que tinham encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em Sertãs. E alguns de seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefes dos pais, entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviço, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Esses foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Esses habitaram em Jerusalém, porém em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca. E seu filho primogênito, Abdom, depois Ur, Quis, Baal, Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, Zacarias e Miclote. E Miclote gerou a Simeão. E também esses habitaram em Jerusalém, de fronte de seus irmãos com ele. E Ner gerou a Quis. E Quis gerou a Saul. E Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acá gerou a Jairá, e Jairá gerou a Alemete, e Asmavete, e Azir gerou a Mosa, e Mosa gerou a Biniá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel, e teve Azel 6 filhos, e esses foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Enã. Estes foram os filhos de Azel.